boas-vindas à terceira aula do nosso workshop Perfuradoras de Sucesso, é isso mesmo. Na aula de hoje eu vou te ensinar algumas perfurações mais pedidas na prática e quero te ensinar tudo o que a gente vai utilizar para montar uma bancada excelente, de ótima qualidade, ter um valor baixo por esses equipamentos que nós vamos utilizar e como cobrar pelo seu serviço de uma forma justa para que você, perfuradora corporal, possa dar um upgrade na sua carreira e ganhar exatamente o que você merece como uma perfuradora de sucesso. Eu vou te mostrar nessa aula o custo de cada um dos materiais que nós vamos utilizar, quanto você vai gastar de valor total por cada perfuração e quanto cobrar a mais, para que você possa ter bons lucros. Eu sempre falo, que não é só um furo e que não é apenas sobre o dinheiro que nós vamos ganhar, mas tudo anda de mãos dadas. Quando a gente trabalha com segurança, com responsabilidade, a gente pode sem dúvidas cobrar um bom valor, um valor justo pelo serviço de qualidade que nós estamos oferecendo. Hoje no mercado nós vamos encontrar todos os tipos de valores que alguns profissionais estão cobrando por aí. Mas qual deles você realmente acha justo? Você acha justo aquele perfurador corporal que cobra R$20 na sua perfuração? E você acha justo aquele profissional que cobra R$400 em uma perfuração? O que é um senso de justiça? Eu acredito que um preço justo é aquele valor que vai ser bom tanto para o nosso cliente e tanto para nós profissionais, para que nenhum dos dois saia no prejuízo, E a gente também tem que entender que a gente deve valorizar o nosso trabalho para que a gente possa atingir aí um público que vão ser as pessoas que vão contratar o nosso serviço e vão nos indicar para outros clientes. Então vem comigo nessa aula que vai estar incrível e que eu vou te mostrar o passo a passo de como realizar as perfurações mais pedidas nos estúdios do Brasil, para que você já possa estar se inteirando de como é realizar uma perfuração segura e responsável e ainda por cima com um preço justo e muito bom para você agregar valor no seu trabalho. O que nós precisamos então, para montar uma bancada e fazer um atendimento seguro são os seguintes, descartáveis e alguns materiais para antisepsia do local. Dos descartáveis, nós falamos em um par, de luvas de procedimento que não são estéreis, então são utilizadas apenas para montagem da bancada e antisepsia do local que vai ser perfurado. Para você que não sabe o que é antisepsia é o processo de limpeza do local a ser perfurado. Também vamos precisar de uma touca descartável que é utilizada pelos nossos clientes para que não caiam cabelos ou para que esse cabelo não libere aerossóis possivelmente contaminados que podem prejudicar a nossa perfuração asséptica. Também vamos utilizar na nossa bancada um campo cirúrgico, gaze, aqui mais ou menos eu sempre coloco de 6 a 8 folhas de gaze, que eu considero um número que é suficiente para realizar uma perfuração, 3 cotonetes, um palito dental, que é utilizado para realizar a marcação da perfuração, juntamente com violeta genciana, certo? Para quem está iniciando agora, para quem está entrando no mundo da perfuração corporal agora, você precisa entender que a gente não utiliza canetas do tipo piloto para realizar a marcação, pois elas não são estéreis, certo? Nós também vamos utilizar um par de luvas
cirúrgica estéril para realizar apenas o ato da perfuração. E por que a gente usa, né, uma luva cirúrgica estéril? Porque esta luva vem esterilizada, ou seja, não contém nenhum patógeno diferente da luva de procedimento, né, que vem várias luvas em uma caixa, e quando a gente acaba pegando essa luva, a gente acaba contaminando todas as luvas que estão nesta caixa. Então, uma luva de procedimentos para o ato da perfuração, uma joia, né, que ela pode ser ou em titânio ou em aço cirúrgico, uma agulha, né, nesse caso temos aqui um catéter, certo, que é descartado logo após o processo, né, de perfuração. E também vamos utilizar para realizar a antisepsia do local, clorexidina aquosa 2%, clorexidina degermante 2%, uma ampola de soro fisiológico e a violeta genciana, como já falamos anteriormente, para realizar a marcação. O que está nessa bancada que é descartável são as luvas, a touca, os cotonetes, campo cirúrgico, gaze e palito. Lembrando que todos estes, né, materiais que vamos utilizar devem estar esterilizados, ou seja, devem já ter passado pelo processo de autoclavagem. A agulha também, que é descartável, né? As clorexidinas a gente vai utilizar mais de uma vez. O soro fisiológico, muitas das vezes, né, uma ampolinha dessas, ela dá exatamente para realizar uma perfuração. E a violeta genciana, que a gente usa, né, por mais ou menos uma semana e depois troca o frasco. Parece que tem muita coisa nessa bancada, mas na verdade são materiais básicos e essenciais para que a gente possa realizar uma perfuração segura. Mas, Grace, quanto custa todos esses materiais? Vamos fazer um cálculo? Como vocês puderam ver, né, temos um custo de materiais que vamos utilizar na nossa bancada segura. Além da nossa bancada estar segura, nós também precisamos estar protegidos, né, durante uma perfuração, para que além de nós, os nossos clientes também estejam protegidos, né, contra qualquer tipo de contaminação. Então, para isso, a gente precisa utilizar uma série de equipamentos de proteção individual que também entram no custo, né, do nosso serviço. E agora eu vou te mostrar um passe de mágicas quais são os EPIs que a gente utiliza durante a perfuração corporal. Tcharam! Aqui nós temos uma Face Shield. Lembrando que a Face Shield, ela não é descartável, tá? Ela é reutilizada, né, durante um longo período de tempo. A gente só precisa manter ela limpa, né, e num local seguro, adequado para guardar a mesma. Temos aqui também uma máscara, né, descartável, que vai proteger com que fluidos, né, possivelmente contaminados da nossa boca não, né, entrem na perfuração, assim como que fluidos advindos da perfuração também não entrem em contato com as nossas mucosas. Lembrando que a maioria das doenças transmissíveis são transmitidas, né, pela saliva ou pela respiração, né, pelo ar. Então a máscara é, sem sombra de dúvidas, muito importante pra gente. Mais uma vez, uma touca descartável que nesse momento também vai estar sendo utilizada por nós perfuradoras, e um avental descartável, né, que é utilizado durante todo o processo de montagem da bancada, antisepsia e perfuração. Agora, vamos fazer o cálculo também do
dos EPIs de segurança para a gente saber no final das contas qual que é o nosso custo total por cada perfuração? Então agora, né, que a gente já sabe o custo total que a gente tem para realizar uma perfuração, a gente vai realizar, né, algumas perfurações na prática. E eu quero que você saiba que nessas perfurações nós também vamos utilizar alguns instrumentos que eu não mostrei para vocês, que são as pinças auxiliares, certo? Não coloquei elas no custo, né, da perfuração, porque elas são um tipo de investimento que você vai ter, né, ao longo da sua carreira, ou seja, você vai precisar adquirir, né, algumas pinças que são instrumentos indispensáveis para a gente realizar, né, as nossas primeiras perfurações, mas que elas são esterilizáveis, ou seja, você vai comprar, né, alguns desses instrumentos e você vai tê-las, né, durante um longo período de tempo, né, sem precisar adquirir pinças novas. Então esse custo, né, das pinças, ele é um investimento, então ele não entra, né, no nosso custo final das perfurações. Porque, mais uma vez eu repito, eles são instrumentos que nós vamos, né, obtê-los por um longo, né, período de tempo. Então, antes da gente realizar as nossas perfurações, a gente precisa saber que sempre que a gente for realizar uma perfuração, a gente precisa lavar as nossas mãos de forma adequada e eu vou te mostrar como que a gente faz esse processo de higienização das nossas mãos para que a gente possa retirar, né, qualquer tipo de patógeno, né, ou seja, qualquer tipo de vírus, bactéria ou fungos presentes nas nossas mãos. Uma vez que nossas mãos, né, são uma das partes mais sujas do nosso corpo, já que estão sempre expostas e sempre estamos tocando em vários locais. Então vem comigo e vem aprender a lavar a sua mão corretamente antes de realizar qualquer tipo de perfuração. Primeiramente, então, abrimos a torneira e vamos passar nas nossas mãos um sabão, de preferência antibacteriano. Molhamos as nossas mãos e começamos a fazer esta lavagem. Lembrando que precisamos lavar também, né, a parte dos nossos braços. Observem que a gente lava as nossas mãos de forma que todas as partes da mesma, né, sejam lavadas. Esse protocolo deve se repetir sempre atentamente antes de cada perfuração. Vamos ficar lavando as nossas mãos mais ou menos durante, né, 40 segundos a 1 minuto para que a gente possa lavar de forma correta e segura. Após fazer este processo de lavagem, nós vamos enxaguar, né, todas as partes que nós lavamos para retirar o excesso de sabão e de sujidade. Quando finalizamos a lavagem, não podemos fechar a torneira com as nossas mãos, uma vez que quando a gente encostar a nossa mão ali na parte, né, onde fecha a torneira, vamos contaminar novamente. Então, com o nosso cotovelo, a gente vai fazer o fechamento da nossa torneira. Agora vamos secar as nossas mãos e vamos nos paramentar para realizar a nossa perfuração corporal. Agora então nós vamos realizar uma perfuração de septo. E para essa perfuração nós vamos precisar de um par de luvas de procedimento, um par de luva cirúrgica estéril, gaze, campo cirúrgico, cotonete e palito dental devidamente esterilizados, um pouquinho de violeta genciana para realizar a marcação, um catéter de 18G, uma joia circular barbel de 10 milímetros de circunferência e 1,2 milímetros de espessura. Nesse caso, vou utilizar uma joia em titânio. Uma pinça túnel para septo, uma tesoura cirúrgica devidamente esterilizadas, clorexidina desgermante,
clorexidina aquosa 2% e soro fisiológico para antisepsia, além da touca descartável que a nossa cliente vai utilizar. Então, para realizarmos a antisepsia desse local, nós começamos com uma gaze embebida com soro fisiológico para que a gente possa remover as células mortas presentes nesse local. E observem que, como a gente vai perfurar só o septo, a gente não se atém à antisepsia apenas desse local. Nós vamos fazer a limpeza de toda a parte que vai ficar exposta fora do campo cirúrgico estéril. Então, primeiramente com soro fisiológico. Agora, vamos com a clorexidina degermante. A clorexidina degermante, ela é como se fosse um detergente para a pele. E quando a gente passa, a gente consegue observar que ela libera uma espuminha. Então, ela vai fazer a limpeza pesada do local que a gente vai perfurar. Lembrando que na parte interna do nariz, a gente só vai poder utilizar soro fisiológico. E para finalizar a antisepsia, vamos utilizar outra gaze embebida com clorexidina aquosa, que é a responsável por realizar o processo de enxágue final da antisepsia. Agora, nós vamos pegar uma gaze seca para retirar o excesso de umidade que ficou neste local. E com o auxílio de um cotonete embebido com soro fisiológico, nós vamos fazer a antisepsia da parte interna do nariz. Limpamos, removemos o excesso de umidade e agora sim estamos aptos a realizar a marcação deste local. Para realizar essa marcação de septo, nós vamos pegar uma gaze que já está estéril e nós vamos retirar um fio desta gaze para nos auxiliar a realizar esta marcação de forma que ela fique extremamente bem posicionada. Vamos agora passar, o nosso fio na violeta genciana e realizar a marcação. Então agora nós vamos observar essa anatomia e sempre trazemos esta marcação mais à frente. Observamos se essa marcação ficou, retinha, e caso não tenha ficado, nós vamos repetir, vamos remover esta marcação e fazer novamente. E caso tenha ficado reto, vamos só marcar o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída. A perfuração de septo deve ser realizada entre a cartilagem alar maior e a cartilagem septal. Mas, Graça, o que é isso? Quando a gente toca nesse nariz, a gente consegue sentir que existe uma cartilagem mais grossa na parte de cima e uma cartilagem mais macia na parte de baixo. E que entre essas duas cartilagens existe no corpo como se fosse uma emenda que une as duas. Essa emenda é uma pele muito mais fina e muito mais fácil de ser perfurada. E é nesse local que nós realizamos a perfuração. Então, nós precisamos fazer uma marcação de entrada e uma marcação de saída, para que a gente possa saber exatamente onde vamos entrar com a nossa agulha e onde vamos sair. Aqui, para quem está iniciando, a dica que eu dou é que sempre se utilize nas suas primeiras perfurações uma pinça túnel para septo, porque essa pinça vai guiar a sua agulha de forma que esta perfuração não fique torta. Agora então, vamos posicionar o nosso campo cirúrgico estéril no nariz
E vamos trocar as nossas luvas. Posicionamos então a pinça entre as cartilagens e vamos realizar a passagem da nossa agulha. E observem como ela passa, né, tranquilamente, como ela passa como se tivesse, né, um gel lubrificante, porque a gente perfura só aquela parte entre as duas cartilagens. Após este momento, retiramos a agulha e permanece na pele apenas o catéter. Com o auxílio da nossa tesoura, cortamos a parte maior e vamos remover a nossa pinça e vamos agora realizar o posicionamento, né? Vamos inserir a nossa joia. Vamos então inserir a nossa joia dentro do tubo que permaneceu no corpo. Observem aqui que a gente coloca, né, uma quantia de joia suficiente para que quando a gente for realizar essa passagem, o catéter não se dobre. Realizamos então a passagem da nossa joia e vamos anexar a nossa esfera. Anexamos então a esfera e vamos ver o resultado desta perfuração. Observem então essa perfuração, como ela fica, né, numa angulação bem retinha, como ela entra no local e sai no mesmo local, né, que a gente fez a marcação, se adapta muito bem ao rosto, né, a anatomia da nossa cliente. E após então o processo de cicatrização completa, ela pode estar fazendo a troca dessa joia por uma joia de sua preferência. Agora vamos realizar uma das perfurações mais queridinhas de todas as mulheres brasileiras, que é uma perfuração de aba nasal com um pontinho de luz. Então nós vamos precisar de gaze para antisepsia com clorexidina degermante, clorexidina aquosa e soro fisiológico, uma pinça fórceps com abertura, um par de luva cirúrgica estéril, uma joia Labret com um topo de 2 milímetros e 1,2 milímetros de espessura, um taper, um campo cirúrgico estéril, catéter de 18G, mais gaze para o pós-perfuração, cotonete, palito dental e violeta genciana para marcação. Vamos começar então fazendo a antisepsia, primeiramente com soro fisiológico, após com clorexidina degermante, para que a gente possa fazer a segunda etapa de limpeza. E a terceira com clorexidina aquosa degermante para fazer o enxágue da antisepsia. Agora vamos secar esta perfuração, secar este local. Com o cotonete vamos fazer a antisepsia interna do nariz. Vamos retirar a umidade. Uma coisa que a gente precisa entender sobre perfuração de aba nasal é que a gente precisa fazer a lanternagem deste local, pois este local é ricamente vascularizado. Então, com uma lanterna de luz branca, a gente vai observar possíveis vasos que possam vir a interferir tanto no nosso processo de perfuração, sangrando demasiadamente, quanto no nosso processo de cicatrização, né, não permitindo que a cicatrização se dê de forma correta. Então, lanternamos e escolhemos o local que vamos realizar a nossa marcação.
Observem este nariz. Quando a gente faz este movimento, a gente consegue observar exatamente aonde a aba nasal dela termina. Então, a gente vai fazer a marcação conforme a anatomia de cada cliente. No caso dessa cliente, eu faria essa perfuração exatamente neste local, por achar que vai ficar mais esteticamente correto, né? Vai ficar mais bonito. Então, agora, vamos posicionar a nossa pinça fórceps no local que a gente vai perfurar. Ó, posicionamos, deixamos a nossa pinça, né, onde a marcação fica bem centralizada. E vamos entrar com o nosso catéter, com o bisel voltado para cima, numa angulação de 90 graus. Então, inspira, por favor. Ó, realizamos essa passagem em 90 graus. Quando a gente sente que entramos, né, totalmente, a gente vai fazer esse movimento para que a agulha saia de forma que ela não machuque o nariz internamente. Retiramos então a nossa agulha, permanece apenas o catéter aqui dentro. Retiramos a nossa pinça, observem que não há sangramentos, né? Por quê? Porque a gente fez a lanternagem antes, então desviamos de possíveis vasos. E agora vamos fazer a introdução da nossa joia. Com um taper auxiliar, vamos encaixar a nossa joia no taper, para que a gente possa realizar esta passagem. O que acontece aqui é que a nossa joia de rosca interna, né, ela tem outro tipo de acabamento, então ela não se encaixa exatamente no catéter. Então, ó, realizamos a passagem, vamos tirar o taper e o catéter, e agora nós vamos inserir o topo da joia na joia. Realizamos essa introdução. Observem, né, que no procedimento eu estou com luvas cirúrgicas. E agora nós vamos posicionar a nossa joia e vamos observar como ficou. Observem aqui então, temos uma perfuração onde a joia ela descansa sobre, né, a parede aqui nasal, e que ela tem uma sobra de haste de joia, como vocês conseguem observar aqui dentro, de mais ou menos 1 milímetro, para que quando ocorra o inchaço desse local, né, essa joia não fique apertada. E observem que, né, usamos aqui um topinho de 2 milímetros, porque como esse nariz é um pouquinho, né, tem uma anatomia um pouquinho maior, se nós utilizássemos uma joia com um topo muito pequenininho, ia ficar desproporcional à estética, né, do nariz da nossa cliente. Então utilizamos um topinho muito maior, que ao meu ver fica muito mais estético neste nariz. Agora vamos realizar uma perfuração de Daffe Piercing, que é uma das perfurações que eu mais vejo profissionais realizando de forma errada, ou seja, uma perfuração muito rasa. Vamos utilizar então gaze com clorexidina aquosa, clorexidina desgermante soro fisiológico, luva cirúrgica estéril, 2 pinças auxiliares Kelly, campo cirúrgico, cotonete, palito dental, catéter de 18 gauges e joia circular barbel anodizada em titânio na cor rosa, com 10 milímetros de circunferência e 1,2 milímetros de espessura. Começamos então realizando a antisepsia. Na orelha é importante que você entenda que a antisepsia deve ser realizada muito bem, porque como existem, né, partes mais escondidinhas, a gente deve limpar muito bem esta parede auricular. Após o soro com clorexidina desgermante, o cotonetezinho com clorexidina desgermante, ó, para que a gente consiga limpar bem as extremidades da orelha, né, visando que a gente vai fazer esse Daffe. E para finalizar, clorexidina aquosa 2% para realizar esse enxágue.
e uma gaze seca para que a gente possa remover bem qualquer umidade que tenha ficado nesta parede auricular. Agora vamos realizar a marcação da nossa perfuração. Observem o DAIF, né, que é esta parte inferior da orelha, que quando a gente faz esse movimento, né, a gente consegue visualizar ele muito bem. E tenho visto muitas perfurações de DAIF rasas, ou seja, que ficam muito, né, na extremidade exterior, quando essa perfuração, na realidade, a gente deve realizar ela lá na extremidade inferior. Então, a gente faz uma marcação de entrada. Então, ó, realizamos esta marcação aqui dentro do DAIF, bem no interior dela. Realizamos uma marcação de entrada, uma marcação de saída e visualizamos como se fosse uma linha. Para quê? Para que a nossa joia fique descansando sobre essa parede auricular. E vamos realizar a nossa perfuração. Macete para perfuração de DAIF. Desmontamos o nosso catéter. Recortamos a parte plástica bem na sua extremidade. Montamos novamente a nossa agulha. E observem que como estou mexendo com a minha agulha, já estou com minha luva cirúrgica estéril. E entortamos levemente a ponta da nossa agulha, para que a gente consiga realizar uma passagem mais segura e mais profunda nesta perfuração. Observem aqui que colocamos um protetor no ouvido e vamos realizar a nossa passagem da agulha. Inspira, nosso ponto de entrada. Inspira, por favor. Saímos exatamente do nosso ponto de saída. É uma perfuração que o cliente vai sentir um pouquinho mais de dor, tá, gente? É bem comum. Realizamos, então, esta perfuração e vamos retirar a agulha, deixando apenas o catéter dentro desta perfuração. Agora vamos fazer a inserção da nossa joia anodizada em titânio e vamos realizar a passagem da nossa joia no nosso DAIF. A joia entra, a joia sai. Agora removemos o tubo plástico e vamos inserir o nosso topo. Aqui vou utilizar a ajuda de uma pinça para que eu consiga ter mais estabilidade na hora de colocar a esfera na nossa joia. Anexamos a nossa esfera. Vamos retirar essa proteção e observar agora como vai ficar a nossa perfuração final. Observem então como esta joia fica bem posicionada, fica descansando sobre o pavilhão auricular. A gente, né, não consegue ver onde ela entra porque ela fica com bastante profundidade, né, diferente de perfurações rasas que a gente consegue ver onde ela entrou e onde ela saiu. E depois, né, de cicatrizado essa perfuração, ela vai poder utilizar uma joia ornamentada, uma joia de repente com gemas de zircônia, né, que com certeza vai ficar muito lindo nesse DAIF. Agora vamos realizar uma perfuração de hélice auricular, mais popularmente conhecido como hélix. Vamos precisar de uma luva cirúrgica estéril. Nessa perfuração vamos utilizar uma agulha americana de 16 gauges. Também vamos utilizar campo cirúrgico estéril, gás estéril, cotonete, palito, joia labret de 1,2 milímetros de espessura e um taper de 1,2 milímetros de espessura, já que a nossa joia possui uma rosca interna. E vamos utilizar um topo de 2 milímetros de circunferência. Começamos então com a antisepsia, né, dessa orelha, primeiramente com soro fisiológico. Agora também vamos limpar a parte externa
aqui da orelha. Após com clorexidina degermante e após com clorexidina aquosa 2% para o enxágue. Vamos secar bem esta orelha, retirar toda a umidade para que a nossa marcação fique legal. E vamos observar a anatomia dessa orelha, observar aonde aqui uma perfuração de hélix ficaria, né, bem posicionada. E com a ajuda da nossa lanterna de luz branca, nós vamos fazer um mapeamento auricular. Observem aqui, ó, que aonde possui, né, vasos maiores, a gente não deve perfurar em cima deles, porque a orelha já é um local pouco vascularizado. Então, caso a gente atinja, né, um desses vasos, a cicatrização vai se dar de forma muito lenta. Então, sempre damos preferência a perfurar em locais que não tenham vasos maiores. E vamos realizar, então, após a lanternagem, a nossa marcação. Já com as luvas de procedimento, vamos posicionar a nossa agulha de forma que o nosso bisel fique voltado para dentro. Numa angulação de 90 graus, conforme a anatomia, fazemos a inserção da nossa agulha. Realizamos essa passagem. Agora, nós vamos pegar o nosso taper e encaixar o taper na nossa agulha e vamos realizar a passagem do taper para que a gente possa retirar e descartar a nossa agulha. Agora, posicionamos a nossa joia de rosca interna no taper e vamos realizar esta passagem. Observem que sangrou um pouquinho, porque atingimos um pequeno vaso. E agora, nós vamos realizar a inserção do nosso topo na nossa joia. Vamos posicionar a nossa joia nessa orelha e observem essa joia, que ela fica extremamente posicionada em 90 graus conforme a anatomia. E deixamos aqui mais ou menos 1,5 mm de sobra de haste para o edema, né, para o inchaço que vai acontecer no local. Agora vamos limpar, né, essa perfuração e já vemos o resultado final. Observem então como essa perfuração ela descansa, ela em nenhum momento causa pressão, né, na orelha dela, se encaixa perfeitamente. E após 40 dias mais ou menos, a gente vai fazer a troca dessa haste por uma haste menor, né? Para que essa joia não cause atrito e não tenha problemas de cicatrização. Então agora, né, que a gente já entendeu, que a gente já fez o cálculo quanto de custo a gente teria mais ou menos, né, para realizar uma perfuração com aço cirúrgico, que a gente chegou aí na média de 12, 13 reais mais ou menos, né? Aí a gente tem que parar para pensar quanto eu vou cobrar, né? Se eu tenho 12 reais de custo, né, para realizar uma perfuração segura, com todos os EPIs de segurança, né? Quanto eu vou cobrar pelo meu serviço? Sempre que a gente vai precificar um serviço do qual nós estamos oferecendo, a gente tem que pensar no que a gente já estudou para chegar onde a gente está até hoje, né? A gente precisa parar para pensar também, né, que a gente vai precisar ter um ambiente estéril para isso, então a gente tem que precificar o nosso serviço. Eu acredito hoje que para quem está começando a realizar perfurações corporais, né, realizando aí uma perfuração segura, o preço mínimo de uma perfuração deveria ser entre 55 e 60 reais com uma joia em aço cirúrgico, que nós teríamos, né, um custo de 12 reais. Se você realizar uma perfuração por dia, trabalhando como extra, né? Você não precisa sair do trabalho, né,
onde você está. Você pode realizar essas perfurações à noite ou no contraturno do seu trabalho. Você estaria ganhando aí, ó, realizando uma perfuração por dia, né, nos seus amigos, na sua família, no seu namorado, mais ou menos R$ 860 mensais de renda extra. E se você colocasse uma meta de realizar 2 perfurações diárias, você estaria ganhando R$ 1.680 mais ou menos de renda extra, certo? E quando a gente fala em joias em titânio, né, que são um pouco mais caras, a gente estaria ganhando mais ou menos, né, porque a gente teria que cobrar um pouco mais cara justamente pelo fato da nossa joia ser mais cara. Então a gente precisa aumentar a precificação do nosso serviço. Então eu cobraria aí mais ou menos em média, né, se estivesse começando hoje, entre R$ 65 e R$ 70. Se você realizasse uma única perfuração por dia, você estaria ganhando mais ou menos R$ 1.000 de lucro. Enquanto que se você realizasse 2 perfurações diárias durante 5 dias da semana, você estaria ganhando mais ou menos R$ 2.000 de lucro, certo? Isso que eu tô te falando é real, isso é a verdade. A gente consegue trabalhar com bons fornecedores, né, que tenham realmente bons preços, né, de custo de material, e a gente consegue precificar o nosso serviço de acordo com a região que a gente mora ou então de acordo com a experiência e a bagagem que a gente vai ter. Atualmente, a gente, né, pode estar vendo aí que perfuradores iniciantes, pelo que eu tenho acompanhado, né, nas redes sociais, realmente estão cobrando nessa faixa, entre 50 e 70 reais para realizar perfurações. Então, quando você trabalha com metas, né, que você coloca metas na sua profissão como perfuradora corporal, você consegue atingir um patamar muito alto de lucratividade. E mais uma vez eu bato aqui na tecla. Trabalhe com todos os EPIs de segurança, porque você viu ali, né, nos nossos cálculos que eles não têm um custo muito alto para que você possa trabalhar paramentado, se diferenciar, né, da concorrência e, sem sombra de dúvidas, conquistar mais e mais clientes diariamente. O que eu tenho para te perguntar hoje é o seguinte: na profissão, né, que você já atua, qual é o salário que você ganha? Porque muitas vezes quem trabalha, né, de CLT acaba ganhando aí um salário médio, né, que tem uma base aí de R$ 1.300, R$ 1.400. Já pensou você se transformando em uma perfuradora corporal de sucesso, alavancando a sua carreira e podendo triplicar, quadriplicar, muitas vezes quintuplicar esse valor? Mas tudo isso vai depender única e exclusivamente do seu esforço como uma perfuradora corporal. Só se diferencia no mercado de trabalho quem dá o primeiro passo, que é querer. E se vocês que já estão aqui me acompanhando na terceira aula do nosso workshop, vocês com certeza querem esta profissão para vocês. Então eu quero te convidar para a próxima aula, que vai ser a nossa última aula do evento, que eu quero te ensinar todos os macetes, eu quero te ensinar o passo a passo de como alavancar as suas vendas e como se transformar em uma profissional reconhecida no mercado de trabalho. Isso vale tanto para você que ainda não iniciou na sua carreira, mas que quer iniciar, e tanto para você que já é perfuradora inicial, mas que ainda tem muitas dúvidas, né, de como alavancar sua carreira. Mas Graça, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, que eu não estou conseguindo realizar todas as perfurações que eu queria. Então eu peço que vocês me acompanhem na nossa próxima aula, que lá sim eu vou te ensinar o passo a passo, do zero até o ou, para que você possa alavancar as suas vendas e realmente ser uma profissional destacada no mercado de trabalho, certo? E mais uma vez eu peço que você não saia dos grupos de WhatsApp, que por lá eu vou estar te enviando o PDF de apoio dessa aula e de todas as outras aulas que nós já tivemos, e vou também estar te passando bastante conteúdo de valor. E caso você ainda não esteja me acompanhando no Instagram, lá diariamente eu estou respondendo dúvidas e perguntas frequentes, e muitas vezes vocês têm dúvidas, né? E aí muitas vezes a dúvida de uma pessoa pode sanar a sua também. Então me siga, né, aqui no perfil do Instagram, para que a gente possa estar mais conectadas diariamente.
E olha só, mais uma vez, não perca a última aula. Na última aula eu preparei um presente exclusivo para você. Um presente que só você que está aqui assistindo esse workshop vai ter acesso. E eu tenho certeza que você vai adorar esse presente muito especial que eu preparei, especialmente para você, mulher, porque eu quero que você mude a sua vida. Eu quero que você conquiste e realize todos os seus sonhos. Eu quero que você, que é mulher, que é mãe, que trabalha fora, que cuida da sua casa, eu quero que você tenha uma profissão que te destaque no mercado de trabalho e que você diga, que você bata no peito e diga, nossa, eu sou f***. Siga comigo nessa jornada e venha se transformar em uma perfuradora corporal de sucesso. Porque esse caminho, essa profissão, abriu portas para mim das quais eu nunca imaginava que seriam abertas, né? E depois de tanto bater a cabeça, né, como vocês viram lá na aula 1, essa profissão realmente me deu um norte, né, na vida, e eu só cheguei até aqui hoje e estou aqui fazendo esse workshop totalmente online e gratuito para vocês por conta desta profissão. E é isso que eu quero te ensinar nessa próxima aula. Eu quero te ensinar como fazer para decolar a sua carreira de perfuradora corporal, uma coisa que nunca ninguém me ensinou na vida, que eu tive que, né, lutar aí contra a maré e pesquisar e estudar. Eu quero te ensinar tudo isso. E eu quero te ensinar tudo isso gratuitamente. Então não perca a nossa próxima aula. Eu vou estar te esperando, né, em uma super live ao vivo no Instagram, onde eu quero te ensinar como se transformar em uma perfuradora corporal de sucesso, ganhar muito dinheiro com isso, trabalhar com muita responsabilidade e segurança para você, para o seu cliente, para o meio que você vive e para o meio ambiente. Estou te esperando na próxima aula. Um grande beijo!